Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história hum, muito curiosa. É uma reflexão pessoal, sabe? Sobre infância, linguagem. E sobre como a gente descobre o poder das palavras, né? Exatamente. É baseado num texto chamado As Crianças Não São Inocentes. E a história se passa, olha só, em Niterói, lá por 1960. Ah, uma época bem diferente. Sim, e acompanha um menino de 5 anos só, que aprende uma palavra nova, flagelados. E o mais interessante é como ele usa essa palavra. E a reação que isso causa, né? É uma história que marca. Marca mesmo. O nosso objetivo aqui é explorar como essa experiência específica moldou a visão do autor sobre comunicação. Vamos? Vamos desvendar isso? Vamos sim. É fascinante porque acontece num contexto muito particular, né? Uma escola dominical de igreja batista. E numa época sem televisão fácil, sem internet, claro, o rádio a válvulas era, tipo, a grande janela para o mundo, né? Principalmente à noite que ele ouvia com o pai. O rádio AM ali trazendo as notícias. É nesse cenário que tudo começa. Isso. E o rádio é peça-chave, porque o autor conta que estava lá ouvindo as notícias com o pai. Tinha chovido muito no Rio, aquelas enchentes, As eternas enchentes do rio. Pois é. e aí o radialista solta a palavra, flagelados. E para o menino aquilo acende uma luzinha, sabe? Uma curiosidade imediata. Ele pergunta para o pai, né? Qual a diferença? Flagelados, favelados. Ele já conhecia favelados, talvez, associando-o a vítimas também. Exato. E o pai explica de um jeito simples, direto. Sim, ele diz, flagelados são pessoas que sofreram um flagelo, uma calamidade. Simples assim. E para o menino, uau, uma palavra nova. Ele fica feliz com a descoberta, claro, mas o que vem depois é que é o ponto, né? É aí que a história ganha outra dimensão. Ele não só aprendeu a palavra, a cabecinha matreira, como ele mesmo diz, começou a funcionar. Uma cabecinha de 5 anos já pensando estrategicamente. Totalmente. Ele decide, assim, de caso pensado, usar flagelados na oração da escola dominical, no domingo seguinte. E a motivação não era bem pena das pessoas, né? Não primariamente, pelo que ele conta, era mais ver o efeito da palavra, especificamente na professora. Quase um pequeno cientista social ali, testando hipóteses. E a descrição de como ele se prepara para ser escolhido para orar é ótima. Muito vívida. Ele fica lá observando a professora, os gestos dela. Aí na hora H ele se ajeita todo, né? Sim, erigi bem o meu corpo, espevitei-me, ele escreve. Fez carinha de confiante, buscou o olhar dela. Até conseguir ser chamado. Uma performance calculada. Totalmente. Aí vem o clímax na oração. Ele manda: Ó Senhor, abençoe e proteja os flagelados das enchentes. Com toda a pompa, ele sabia que as outras crianças talvez nem entendessem direito, né? O alvo era outro. Era a professora. E a reação dela? Foi o que ele esperava. Exatamente o que ele queria provocar. O texto descreve ela como paralisada, estupefata, embasbacada, olhos arregalados. Nossa. E ele? Ele lá, observando de canto de olho, dissimuladamente, com aquela carinha de anjinho safado e inteligente, sentindo uma alegria interna, sabe? Uma satisfação. Missão cumprida. É, ele conseguiu o que queria, causar o espanto, a surpresa. É impressionante essa consciência tão cedo, né? Do poder da palavra, do efeito que ela pode ter. Ele mesmo diz que foi a primeira. A primeira grande e emocionante experiência com elas. As palavras e os seus efeitos. É isso. Não é só saber a palavra, é saber usar. Usar para provocar algo. Uma epifania sobre comunicação, praticamente. Sem dúvida. Mas é interessante que, revendo a história já adulto, ele faz uma autocrítica, né? Sim, ele reconhece que usou uma tragédia, as enchentes, para, como ele diz, curtir com a cara de uma pessoa adulta. Exatamente. Ele admite que não foi, digamos, politicamente correto. Mas aí ele pondera. Ele pede um desconto, né? Diz para não recriminarem tanto, afinal tinha só 5 anos. Faltava discernimento sobre a gravidade real da situação das vítimas. Ele joga com essa ideia da inocência. Será que era só inocência mesmo? Ou já tinha uma faísca ali de manipulação linguística? Essa ambiguidade é que é rica na história.
Mostra como essa linha pode ser tênue na infância, né? Entre explorar a linguagem e usar com uma intenção mais estratégica. É uma linha bem fina mesmo. Então, pensando em tudo isso, o que essa história revela pra gente? Para mim, mostra como esses momentos, às vezes pequenos da infância, são cruciais. Muito formativos, né? Sim, uma palavra ouvida por acaso vira uma ferramenta. Uma ferramenta para observar, para testar limites, até para influenciar um adulto. É um vislumbre da complexidade que já existe ali, por trás daquela aparente simplicidade infantil. Concordo. E levanta aquela questão, né? Aqui o título provoca. As crianças não são inocentes. Exato. Até que ponto vai a espontaneidade e onde começa a intenção estratégica no uso da linguagem, mesmo tão cedo? Fica essa reflexão, né? Como essas primeiras experiências com as palavras, esses primeiros testes, digamos assim. Como eles acabam moldando a nossa comunicação para sempre, a nossa forma de ver o mundo e de interagir com ele através da linguagem. É algo para se pensar.